Bem-vindo ao podcast Espiritualidade Católica. Somos perfeitos quando amamos, e a medida do amor a Deus é amar sem medida, como dizia São Bernardo. O Evangelho também diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência e ao próximo como a ti mesmo. O amor é a expressão mais sublime, a quantificação e o resumo da nossa capacidade. No amor sintetizamos todo o nosso ser, o nosso sentir, o nosso querer, o nosso desejar, e oferecemos todas essas coisas incondicionalmente ao serviço do ser que amamos. O amor é o modo mais perfeito de dar glória a Deus. É pelo amor que melhor cumprimos os mandamentos divinos. Do mandamento do amor a Deus e ao próximo derivam toda a lei e os profetas, como disse o Senhor. No amor se desdobram todos os mandamentos, mais ainda, ele é o cumprimento de todas as leis, porque sem ele não há cumprimento algum. Ele é o eixo de todas as virtudes, ele é toda a virtude. Se faltar o amor, falta tudo, mas existindo ele, possuímos tudo. Dele, do amor, brotam as virtudes como da sua raiz natural. As virtudes estão a serviço do amor, aplanam o caminho de tal modo que a alma pode realizar ou oferecer facilmente, com valentia e prontidão alegres, tudo aquilo que o amor exige. Somos então perfeitos na medida em que amamos. Que amamos a quem? A Deus e ao próximo. Por isso o Senhor aponta como uma característica dos seus discípulos o amor ao próximo. Diz ele, no Evangelho de São João: por isso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes caridade uns para com os outros. Da mesma maneira, o apóstolo João mede a autenticidade do nosso amor a Deus pelo amor que demonstramos para com o próximo. Diz ele: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu próximo, é mentiroso, pois aquele que odeia o seu vizinho, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Nós temos dele esse mandamento, continua São João: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Na prática, é um único e idêntico o amor que nos leva a amar a Deus e ao nosso irmão. Só o motivo que é diferente. Amamos a Deus por causa dele mesmo, e amamos ao próximo por amor a Deus e a Cristo. É falsa, enganosa, prejudicial a ideia que muitas almas têm de perfeição. Elas pensam que a perfeição consiste em penitências e mortificações grandiosas, em jejuns e nos maiores sacrifícios. Elas se julgam perfeitas se estão isentas de luta e de tentações, quando podem rezar sem dificuldade. Pensam que são perfeitas quando sentem fervor e consolação rezando, e quando rezam como desejam. Muitos religiosos se julgam perfeitos observando rigorosamente as regras prescritas. E quem pode negar que tudo isso seja bom? Quem pode negar que as mortificações, a assiduidade na oração, a fidelidade à regra no caso dos religiosos, sejam coisas muito santas, sem as quais não pode haver perfeição cristã? Mas elas não são a perfeição. Não há muitas almas sumamente mortificadas, dadas à oração, fiéis às suas regras, que são também duras nas suas apreciações, soberbas e presunçosas? Não existe também pessoas assim que se mortificam, rezam, mas são teimosas, muito apegadas à sua própria razão, prontas a criticar e a repreender, dominadoras,
pouco caritativas nos pensamentos e nas palavras, não há pessoas que se dedicam bastante a Deus na oração, nas mortificações, nos jejuns, no cumprimento dos mandamentos, mas também são suscetíveis, ciumentas, irritáveis, caprichosas e sem o menor domínio sobre si mesmas? Elas são perfeitas? Somos perfeitos na medida em que amamos. Mas possui o amor quem apenas está em estado de graça, ou seja, quem observa os mandamentos de Deus sem cometer os pecados graves. É por isso realmente perfeito? Não, a perfeição exige mais. Ela supõe o estado de graça, mas ela não está limitada a isso apenas. Esse é apenas o ponto inicial. A perfeição exclui não só os pecados graves, mas até qualquer pecado venial. A perfeição empreende uma luta sem descanso contra todas as faltas que a pessoa percebe nela mesma. A perfeição não tolera atitudes acomodadas, negligências, fraquezas voluntárias, faltas de empenho, embora não se possa impedir que o homem, enquanto viver na Terra, seja vítima frequente de fraquezas involuntárias. A perfeição se corporiza no amor, ou seja, na realização do grande preceito: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua inteligência e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama qualquer coisa mais do que a Deus, ou algo no mesmo patamar de Deus, não cumpre o preceito do amor e não caminha nos caminhos da perfeição. Se quer se situar no caminho da vida perfeita, tem de cumprir em algum grau o mandamento do amor, que pode ser praticado em 1000 intensidades diferentes. Dentro dos limites deste grande mandamento do amor, resta ainda para o cristão um sem número de possibilidades de aspirar à perfeição, pois, como o amor, a perfeição admite graus incontáveis. Falaremos um pouco sobre esses graus no próximo episódio.